Olá, boa noite! Seja bem-vinda à nossa live de aquecimento para a nossa aula gratuita Parto Sem Medo. Eu sou Elane Fonseca, sou doula, educadora perinatal. Eu ajudo mulheres a perderem o medo e ter um parto seguro. Nessa live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a dor do parto, o que é a dor do parto, como ela acontece, entender todos esses processos que amedronta, né, um pouco quem está vivendo por isso, esse momento, quem está vivendo este momento pela primeira vez. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a dor do parto de forma fisiológica, um pouco científica, e eu trazer também um pouco da minha experiência enquanto mãe de 2 filhos e também enquanto profissional que venho acompanhando mulheres gestantes, né, nos seus partos, nessa trajetória aí linda de transformação, que é a maternidade na vida de uma mulher, um momento único. E só lembrar que tudo isso é para que você, mulher, se torne a protagonista da história do seu filho, que tenha um parto seguro, que você se sinta acolhida em todos os aspectos ali e que você se sinta preparada emocionalmente. Eu não posso te garantir que não vai doer, porque a dor ela faz parte do processo, mas eu posso te garantir sim que você é capaz, que você pode se sentir confiante neste momento. E só para te lembrar de você não se esquecer do nosso grande encontro, que é no dia 7 de agosto, às 20 horas, onde eu vou estar trazendo tudo de forma clara para você, mais precisa, como se preparar para este grande dia, como atingir o seu parto seguro de forma da melhor forma possível, que vai ser a chegada do seu filho. Então, conte comigo, não se esqueça deste dia, desse nosso encontro marcado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no link da bio e eu te espero lá. Vai ser maravilhoso estar com você nesse lado. Vou te explicar, estar com você, vou te explicar tudinho que você vai precisar para este dia, certo? Mas aí falando, né, um pouco sobre a dor do parto. O que é a dor do parto? Como ela acontece? Se você perguntar a uma mulher como é a dor do parto, tem mulheres que vai falar que a dor do parto é como uma cólica de menstruação forte. Tem mulheres que só falam que é uma dor muito intensa, muito forte, que é uma dor muito, muito forte. E acho que o principal, assim, que eu sempre começo a falar com as grávidas que eu acompanho, é entender que a dor do parto, ela não é uma dor de sofrimento. Então, uma dor, né, que a gente ouve por aí, que a dor do parto se assemelha a ossos quebrando, 20 ossos quebrando. Não, gente, é completamente diferente essa dor do parto. A dor do parto, ela é uma dor fisiológica, em que o corpo da mulher foi projetado para isso. Então, se a gente confia, né, a gente volta lá para o início da gestação, quando você descobriu o seu positivo. Eu acredito, né, com a maioria das mulheres é assim, que nos primeiros dias, primeiras semanas ali após da descoberta da gravidez, o nosso corpo ele começa a se modificar, começa a se adaptar para gerar, para nutrir aquela vida, para formar aquela vida. E o nosso corpo vai mudando, pelo menos para mim e pela maioria das grávidas aí que eu vejo, o seio, ele vai se preparando, que é para amamentação, para dali a 8 meses ainda, 9 meses, lá na frente ele vai alimentar, né, aquele seio, mas começa a se modificar. O corpo da mulher, ele vai se modificando, os quadris começam a ficar mais largos, porque isso é a modificação do nosso corpo se preparando para o parto. Então, o centro de gravidade da mulher muda. Tudo isso, ele é fisiológico. Os órgãos se ajustam. Então, os órgãos ficam ali, criam um espaço para que o útero se expanda. Então, a bexiga da mulher fica ali pressionada pelo tamanho do bebê, pelo útero. Tudo isso é fisiológico. Então, quando a gente se conecta e acredita que essa fisiologia
ela é linda, que o nosso corpo ele tem a capacidade desde o início de parir. A gente vai retomando essa confiança. Então, a dor do parto, ela é uma dor que inicialmente ela pode ser visceral. Então, o útero, ele vai ali se contraindo, e é toda uma cascata hormonal que vai acontecendo ali naquele momento. Então, é uma dor visceral. Muitas mulheres vão sentir a dor semelhante a uma cólica, mais na frente da barriga. Tem mulher que vai sentir em toda a região lombar, ali, e se expande para o baixo ventre, para toda a região da cintura pélvica. Tem mulher que vai sentir só no baixo ventre. E é lindo de ver o processo da dor do parto, que quando as coisas, né, vão acontecendo de forma natural, fisiológica, a gente vai percebendo que a dor ela vai começando de forma muito tranquila. Cada parto é único, cada mulher é única, mas a dor ela vai se iniciando de forma tranquila, semelhante a uma cólica menstrual. Eu lembro que no meu primeiro parto eu comecei a sentir umas dores que pareciam cólicas menstruais mesmo. E eu falava, o que é isso? Tô sentindo uma sensação estranha, mas não é possível que seja isso a dor do parto. Às vezes a gente se pergunta, se a dor assim for até o final, é tranquilo. Então a dor, ela vai vindo aos poucos, ela vai subindo como se fosse uma espécie de uma escadinha. E que vai, tudo isso é um ajuste do corpo hormonal, dos órgãos ali, que vai dando como se fosse formas da mulher e lidando com a dor. Então, se a mulher ela tá confiante, ela tá preparada emocionalmente, ela sabe a hora de ir para a maternidade, que ela não precisa correr para a maternidade naquele momento. Se ela tá num ambiente que ela se sente tranquila, ela vai confiando que aquela dor tem um propósito. Então, mais uma vez, entra a importância da gente entender que a dor ela tem um propósito. A dor do parto é a única dor que não que não é uma dor vinculada a uma enfermidade. Por isso que eu tenho um ranço assim quando eu escuto as pessoas falando, a dor do parto são 20 ossos quebrando, não sei quantos ossos quebrando. Não dá para comparar algo. Imagine, você sofre um acidente de carro e aí você tem fraturas ali, múltiplas fraturas. Então, a sensação, a experiência que você vai ter com a dor é completamente diferente de uma dor que está trazendo ali o maior bem na vida de uma mulher, na vida de uma família. Então, a dor, ela vai acontecendo assim de forma natural. Coloquei aqui as pescas, os tópicos para não esquecer de nada. E a dor, ela é definida em alguns lugares como uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Então, tem muito isso, né? Da dor ser um processo único e fisiológico da pessoa. Então, quando a gente fala da dor do parto, a gente tem que fazer o link de como eu lido com a dor. Quais experiências de dor eu tive durante toda a minha vida, durante toda a minha trajetória. Ambientes, então, às vezes a mulher passou por algum momento ali da vida dela que ela teve alguma doença, ou foi algo não tão positivo, vinculado a alguma doença, a alguma dor. E isso pode mudar a percepção de dor dela. Mas, quando a gente entende, eu faço muito esse trabalho de fazer a mulher entender que a dor no parto, ela tem uma importância, ela tem um grande propósito. Sabendo isso, que a dor tem uma experiência, tem um grande propósito, isso faz com que as coisas fluam e acreditar no processo do corpo, que o corpo é capaz. Se o corpo da mulher, ele gerou desde a primeira célula, né? Quando eram duas células apenas, a célula do pai e a célula da mãe. Se ele formou, nutriu, gerou cada membro do corpo, cada célula, cada organismo e tudo vai funcionando em perfeita sincronia. O corpo ele começa a entrar em trabalho de parto, ali as primeiras contrações, as primeiras mudanças no corpo, que vai entendendo que o corpo está se organizando para entrar em trabalho de parto. Isso vai se tornando de forma
como que eu posso dizer, me atrapalhei aqui. Mas isso vai se tornando uma forma acessível e tudo isso vai nos dando mecanismo de entender a dor. Existem também as formas de alívio da dor. Eu não posso te garantir o que vai funcionar para você. Se serão massagens, se vai ser aromaterapia, se será o chuveiro, se será o toque, ou se você não vai querer ser tocada. Já acompanhei grávidas parturientes, né, no momento do trabalho de parto, que não gostavam do toque. Não posso te garantir se você vai querer palavras de incentivo, de que te fortaleça do seu acompanhante, ou se você não vai querer nem ouvir a voz de ninguém. Existem mulheres também que não querem ouvir a voz de ninguém e tá tudo bem. Isso faz parte de quem tá te acompanhando, da equipe, entender o seu processo e respeitar isso. Pelo menos assim deveria ser, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas maternidades, muitos profissionais não respeitam esse tempo de cada corpo fisiológico, e aí entra as intervenções, mas isso é assunto para outra aula. Mas existem formas de alívio da dor e formas não farmacológicas, técnicas. Então, posicionamento também, o livre movimento, a mobilidade instintiva, tudo isso vai ajudando a mulher a lidar com a dor. E a dor, ela vai acontecendo aos poucos, vai evoluindo, certo? Vai ali chegando de uma forma mais intensa e quase no final do trabalho de parto é geralmente um momento que a mulher acredita que não vai conseguir lidar com a dor, que a dor tá muito intensa, mas é no finalzinho do trabalho de parto e é tudo um reflexo hormonal. Então, principalmente ali da adrenalina que vai anteceder o período expulsivo do parto. Então, é isso, a escadinha que eu falo, a montanha que eu falo da dor no parto. Então, entender tudo isso vai nos dando um mecanismo, dando para a mulher ali forças de que ela é capaz. E isso vai ajudando a gente. Tem outra questão também, que a mulher, ela ouve durante toda a sua vida, que a dor do parto é uma dor horrível, que dói demais, e que a mulher não aguenta. Quando a mulher engravida também, vem os comentários, muitas vezes, na maioria das vezes, desnecessários, de falar: você tem certeza que você quer parto normal? Você vai aguentar? Você é magrinha desse jeito? Ou você tá gordinha e seu corpo não vai ser capaz? Ou que cesárea é mais segura? E as pessoas ficam colocando mais minhocas ainda na cabeça da mulher. E aí, já somado aqui, a gente ouviu histórias ruins de parto da nossa vida inteira. A gente vai acreditando que não é capaz, que vai sofrer no parto, que parto é sofrimento. E aí você entende que tudo isso vai criando bloqueios na gente que precisam ser trazidos à tona, que precisam ser desmistificados. Por isso que esse trabalho é tão importante, de retomar esse instinto. Também com a medicalização do parto, depois que a medicina entrou na história do parto, a hospitalização, que é muito importante. Não estou aqui sendo negligente, falar que o médico não é importante, que o parto hospitalar não é importante, não é isso. Mas o parto, desde o início da humanidade, era um evento familiar. Então a gente olha para décadas atrás. Minha avó, por exemplo, na década de 50 a 70, ela é do interior da Bahia, né? E todos os meus tios, minha mãe e todos os meus tios, 13 filhos, minha avó teve em casa, com parteiras. Só no parto da minha mãe, que a minha mãe é gêmeas, que ela precisou no parto da minha tia. Minha mãe nasceu e minha tia ficou transessa, então precisaram buscar o médico na cidade, o médico veio até a casa e conseguiu assistir ali ela por conta do posicionamento do bebê. Geralmente parto gêmeos é assim, quando o primeiro gêmeo nasce, o segundo muda a posição, porque ele estava apertadinho ali, não tinha posição, e de repente ele se viu assim com a posição, porque é importante, no parto não tem muito a ver com a aula, mas só para contextualizar, no parto gemelar,
Não é logo em seguida que o segundo filho nasce, não. Tem toda a parte ali do expulsivo, da cabecinha, que vai saindo aos poucos, né? De acordo com as contrações, com os puxos. Então, minha avó só teve um parto, que teve a presença do médico. Então, a gente pensa, né, no parto como um evento familiar. Olha para décadas atrás, centenas de anos atrás. E a humanidade existe porque as mulheres pariam em suas casas. Elas tinham capacidade de parir. Eu não estou falando que não haviam complicações, né? Com certeza. Muitos bebês, infelizmente, vinham a óbito, mulheres no parto, claro. Mas é lembrar desse evento familiar. Depois que começou a haver essa medicalização, que começa, né, todo um processo da mulher achar que não é capaz, porque muitas vezes isso veio das violências obstétricas que as mulheres começam a sofrer quando essa medicalização do parto acontece. Então, as mulheres começam a acreditar que não são capazes, começam a desacreditar da sua força feminina e desse evento fisiológico que é o parto. Mas aí, tá, Elaine, eu sei que às vezes, mesmo sabendo de tudo isso, entendendo tudo isso que você falou, eu ainda sinto medo da dor. Eu ainda tenho esse medo do desconhecido. Eu te entendo, porque a gente ouve durante toda a nossa vida, o que eu acabei de falar. A gente ouve sobre essa dor do parto tão intensa e sobre essas histórias sofridas de parto das nossas mães, das nossas irmãs, tias, amigas, primas, avós, né? A gente vai ouvindo, ou que ela não teve passagem, não teve dilatação, que ela sofreu horas e foi para uma cesárea, que o parto foi muito sofrido, que ela foi cortada, violentada. E eu continuo com medo, eu tenho muito medo. E é muito normal se sentir assim. Principalmente quando a gente passa por essa experiência pela primeira vez. A gente não faz ideia de como é essa dor, de como vai sentir, porque por mais que eu tente definir aqui para você, a gente não consigo explicar muito bem. No meu segundo parto, eu lembro que eu falei assim pro meu esposo, nossa, dói mesmo, né? Eu não lembrava que doía assim. Porque realmente parece que a gente esquece a dor, a gente não consegue definir, até porque a dor, ela é muito individual, o processo de dor. Mas eu falei da minha avó agora há pouco, a minha avó, ela era uma inspiração para mim, quando eu engravidei do meu primeiro filho. Hoje minha avózinha não tá mais aqui, mas eu pensava sempre nela. Eu falei, nossa, se minha avó conseguiu ter 13 filhos, e ela me contava muitas histórias do parto, eu amava ouvir as histórias da minha avó. Quem sou eu? Eu vou conseguir sim, eu sou neta de Helena, eu vou conseguir, eu sou forte, o meu corpo é capaz. E eu comecei a acreditar, ter forças ali naquele processo. E eu consegui, eu tive o meu primeiro parto totalmente natural, sem intervenção. O meu segundo também eu lutei para isso, conquistei e consegui. Então, a gente vai perdendo a autoconfiança, mas é preciso resgatá-la e entender que toda essa fisiologia do parto, que é toda uma cascata hormonal. Então, quando o bebê está pronto ali para nascer, ele começa a emitir um surfactante pulmonar, que é uma espécie de hormônio, através da placenta e vai para a corrente sanguínea da mãe. E os hormônios, né, a progesterona começa a diminuir, que é aquele hormônio que mantém a gravidez, e o estrogênio começa a agir junto com as prostaglandinas lá no colo do útero, para ver esse amolecimento, a quebra de todo o colágeno, de tudo que tem ali, que o colo na gestação ele é fechado, grosso, e começa a ver essa quebra ali do amolecimento, amadurecimento do colo do útero, centralização, e as contrações vão vindo, e toda essa fisiologia linda do parto, que eu sou apaixonada, vai acontecendo, toda essa cascata hormonal, vão vindo as contrações, as primeiras dores, e a mulher que está ali entregue no processo, tudo vai fluindo,
e as fases do trabalho de parto, fase latente, fase ativa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou ficar até amanhã falando sobre isso. Mas quando a gente tem certeza, confia nesse processo, a gente vai conseguindo ter essa mentalidade de que a gente é capaz de lidar com a dor, que existem formas da gente lidar com a dor e tudo vai acontecendo. Eu consegui ter o meu primeiro parto normal, eu tinha muito medo. Quando eu pensava assim, dor, mas será que eu vou conseguir? Eu tinha medo porque eu iria parir no SUS, então tudo aquilo foi me dando, nossa, muito medo. E medo de ser violentada, de fazer o que quisessem comigo por parte da equipe. Eu comecei a estudar, me preparar muito, como eu falei, esse resgate da minha autoconfiança interna, de entender sobre o parto, né? Sobre a dor do parto em si, sobre suas fases. Ouvia muitos relatos e eu percebia que mudava de acordo com as pessoas. Comecei a perceber que quando a mulher não estava assim, pelas nuances dos relatos, eu percebia quando ela não tinha se preparado e quando a equipe meio que fazia o que queria com ela, que o desfecho era um pouco diferente, não era tão positivo. E quando a mulher estava ali bem amparada, bem assistida, bem informada, o quanto ela falava de forma feliz dos partos. E isso é o que eu consegui, assim. O meu primeiro parto foi maravilhoso, natural, doeu sim, foi desafiador em alguns momentos ali, principalmente no final, mas eu falava de forma feliz, do meu parto. E na minha segunda experiência, eu quis buscar isso, eu quis ter uma experiência tão positiva quanto. Então, era outra realidade, eu ia parir no plano de saúde, mas eu pensava, não, eu quero ter uma experiência tão positiva, que seja diferente, foi diferente. Mas eu quero algo tão positivo quanto eu tive na minha primeira experiência. Eu não aceito ser violentada, ser submetida a procedimentos que não façam sentido, procedimentos invasivos e desnecessários no meu trabalho de parto. E assim foi. Eu lutei e consegui ter isso. É isso. E para finalizar, eu quero te falar que se você tem esse medo, se você tá sentindo tudo isso aí, que eu sei que é normal, porque eu já estive no seu lugar e agora eu acompanho mulheres diariamente que estão passando por isso. Eu quero te dizer que tá tudo bem sentir medo, que faz parte do processo dessa dualidade, não é nem dualidade, né? Esse misto de emoções que envolve a gravidez e que pouco se fala, né? Todo mundo acha que gravidez é só maravilhas, mas não é muito assim. Existem vários sentimentos que a gente passa durante esses 9 meses, na verdade, quase 10 meses, né? Se a gente contar a gestação que vai até 42 semanas, contando assim, dá 10 meses. Então, são tantas mudanças que se a gente parar para pensar, esses 9 meses é pouca coisa para o que a mulher vive durante esse processo, que é a gestação. E o parto, ele é a concretização desse sonho, desse momento que você gerou. É o momento de conhecer o seu filho. E é um momento mágico. Não tem sensação que pague quando eu falo isso. Quando eu falo, né? Se eu pudesse, eu reviveria os meus partos. É porque não tem sensação maior no mundo de você pegar o seu filho pela primeira vez, de você olhar nos olhos dele e você saber que o seu corpo ele foi capaz de fazer aquilo tudo. Então, se você está aqui, se você chegou até o final, muito obrigada por estar aqui. Vamos continuar aí nessa série de lives. Eu não posso te prometer quando será a primeira live, a próxima live, perdão, mas será antes do dia 7. A gente vai ter uma outra live de aquecimento, porque eu estou com 2 gestantes acompanhando, ambas com 39 semanas e alguns dias, a data bem pertinho uma da outra. Então, estou acompanhando aí o ritmo delas, o corpo está entrando em trabalho de parto, então provavelmente eu esteja na assistência ao parto com alguma delas no próximo dia, então não posso te prometer se a live será na segunda às 20 horas. Então, segunda, dia 4. Se a gente terá outra live de aquecimento. Mas qualquer coisa, fica ligada no grupo VIP, que eu mando as atualizações por lá. E
É muito, muito, muito bom. Estou muito feliz de te ter aqui. Desejo um excelente final de semana para você, com bastante conexão aí com o seu bebê, na barriguinha, curtir esse momento único. Ai, que saudade da minha barrigão. Eu sei que é desafiador, que tem hora que a gente tá cansada na reta final, que a gente quer conhecer o nosso filho, mas depois dá saudade de quando a gente é um ser só. E não se esquece do nosso grande dia, que é o dia 7, na quinta-feira, 7 de agosto, às 20 horas. Eu preciso que você esteja lá, porque ali eu vou te dar um conteúdo completamente estruturado para o que você realmente precisa, o que eu percebo acompanhando mulheres, o que faz a diferença mesmo para o dia desse parto. Então, vai ser uma aula gratuita, certo? Que vai te ajudar para o desfecho, né? Esse desfecho que eu falei da gravidez, que é o grande dia do nascimento do seu bebê. E eu tenho certeza que se você tiver esse apoio emocional, informativo, essa segurança, se você entender tudo sobre a dor do parto, eu tenho certeza que você pode sim conquistar uma experiência tão positiva quanto a que eu tive, uma experiência diferente, é claro, porque cada parto, cada mulher é única, mas uma experiência positiva, que é um parto normal, seguro, com menos intervenções, sem traumas associados. Uma experiência que quando você lembre do grande dia da chegada do seu filho, o dia que você conheceu seu filho, a sua filha, você se lembre com alegria, que você possa contar para outras pessoas, para outras mulheres, quando uma conhecida próxima a você engravidar, você conte, perpetue uma experiência boa de parto, que o parto, ele não é para ser sofrido, que a dor do parto, ela existe sim, mas que é uma dor que tem um propósito maior. Então, eu acredito que você pode sim ter essa experiência. Conte comigo, continua aqui, em breve nos vemos e não esquece do dia 7. Preciso que você esteja lá, presente, para eu conseguir te ajudar da melhor forma, certo? Um bom final de semana, um bom descanso, até mais!